Olha, eu vou te contar uma verdade que dói, mas que precisa ser dita. Neste exato momento, enquanto você está aí se esforçando para manter todo mundo feliz, cuidando de todo mundo, sendo a boa moça que sempre foi, tem gente na sua vida te sugando, te diminuindo, te roubando a energia vital que você tanto precisa. E sabe o que é pior? Você está permitindo isso. Está permitindo que vampiros emocionais, situações tóxicas e pessoas que não merecem nem um segundo do seu tempo continuem ocupando espaço na sua mente, no seu coração e na sua vida. E enquanto você continua nessa dança patética de tentar agradar, de tentar ser compreensiva, de tentar salvar quem não quer ser salvo, a sua vida está passando, a sua felicidade está sendo adiada, o seu brilho está sendo apagado. E eu não vou ficar aqui de braços cruzados vendo isso acontecer com você. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 30 anos, e se tem uma coisa que aprendi observando milhares de mulheres no meu consultório, é que nós somos programadas para sermos boazinhas demais, compreensivas demais. Fomos ensinadas a engolir sapo, a aceitar migalhas, a nos contentar com menos do que merecemos. E isso precisa acabar hoje, neste momento, porque deixa eu te contar uma coisa que ninguém tem coragem de falar. Enquanto você está aí sendo a coitadinha que aceita tudo, que releva tudo, que perdoa tudo, tem outra mulher por aí que não aceita nada menos que o melhor. E sabe quem está vivendo a vida que você sonha? Exatamente. Ela, então, respira fundo comigo, porque hoje eu vou te ensinar exatamente quais são as 7 coisas que você precisa eliminar da sua vida em silêncio, sem dar satisfação, sem pedir permissão, sem avisar ninguém. Porque, minha querida, você não deve explicação da sua felicidade para absolutamente ninguém. Vamos começar do começo. Imagina a seguinte cena, que aposto que você conhece bem. Você acorda de manhã, pega o celular antes mesmo de escovar os dentes e já começa a responder mensagens de gente que nem te desejou bom dia, mas que quer alguma coisa de você. Você se levanta, prepara café, organiza a casa, resolve problemas dos outros, cuida de todo mundo e quando finalmente senta para respirar, já é noite. E você olha para trás e percebe que não fez absolutamente nada para você mesma. Nada. Zero. Zil. Você passou o dia inteiro sendo útil para os outros, sendo prestativa, sendo aquela pessoa maravilhosa que todo mundo pode contar. Mas quem é que conta com você? Quem é que cuida de você? Quem é que pergunta se você está bem, se você está feliz, se você precisa de alguma coisa? Ninguém, porque você ensinou todo mundo a só pegar, pegar, pegar e nunca dar nada em troca. E olha, eu sei que você está aí pensando que isso é normal, que faz parte de ser uma boa pessoa, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai doer. Desde quando ser boa significa se anular? Desde quando cuidar dos outros significa não cuidar de você? Desde quando amar significa se destruir? E já que estamos tendo essa conversa íntima e verdadeira aqui, eu quero te pedir uma coisa. Se você está sentindo aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquele reconhecimento doloroso de que eu estou falando exatamente da sua vida, faz uma coisa por você mesma agora. Se inscreve neste canal, aperta esse sininho, porque o que eu vou te entregar aqui não é mais um vídeo de autoajuda fofo e superficial. É um tratamento de choque. É a verdade crua que você precisa ouvir para finalmente acordar e tomar rédeas da sua vida. E deixe um comentário me contando qual dessas 7 coisas você mais precisa eliminar da sua vida. Não precisa contar detalhes se não quiser, mas esse ato de escrever, de reconhecer, de se comprometer publicamente, ainda que anonimamente, tem um poder transformador que você nem imagina. Confie em mim. Eu sou psiquiatra. Eu sei do que estou falando.
Agora vamos ao que realmente importa, porque o tempo está passando e eu preciso que você entenda a gravidade da situação em que você se encontra. Não é exagero, não é drama. É a mais pura e crua realidade. Se você não eliminar essas 7 coisas da sua vida, e eliminar agora, você vai acordar daqui a 5 anos e perceber que continua exatamente no mesmo lugar. Ou pior, vai perceber que regrediu, que ficou mais cansada, mais frustrada, mais invisível, mais infeliz. Enquanto isso, aquele ex-marido que você ainda estaleia no Instagram vai estar vivendo a melhor fase da vida dele com uma mulher que soube colocar limites, que soube se valorizar, que soube dizer não para tudo aquilo que você ainda está aceitando. E não me venha com essa história de que você não liga para o seu ex, que você superou, que você está bem sozinha. Eu sei que você liga, eu sei que você ainda pensa nele, eu sei que você ainda se pergunta o que foi que deu errado, o que foi que você fez de errado, por que você não foi suficiente. E eu vou te contar exatamente o que deu errado. Você aceitou menos do que merecia. Você se contentou com migalhas. Você foi boa demais, compreensiva demais, paciente demais. E ele se acostumou com isso. Se acomodou. E quando apareceu uma mulher que não aceitava as mesmas coisas que você aceitava, ele percebeu que estava perdendo. Mas já era tarde. E sabe o que é mais triste? É que você pode estar cometendo exatamente os mesmos erros agora, neste momento, com outras pessoas em outras áreas da sua vida, porque o padrão se repete. Se você não aprender lição, você vai continuar atraindo as mesmas situações, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, só que com caras diferentes. Então me escuta bem. Se você não fizer nada diferente, se você não eliminar essas 7 coisas que eu vou te ensinar hoje, você vai passar o resto da sua vida sendo coadjuvante na sua própria história. Você vai continuar sendo a amiga que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa, mas que ninguém convida para os momentos bons. Vai continuar sendo a mãe que os filhos só procuram quando querem dinheiro ou ajuda, mas que esquecem no Dia das Mães. Vai continuar sendo a profissional competente que faz o trabalho de 3, mas que ganha menos e é menos reconhecida que os homens ao seu redor. E olha, eu sei que isso dói. Eu sei que você está aí com vontade de fechar esse vídeo porque está doendo demais ouvir essas verdades. Mas é exatamente por isso que você precisa continuar assistindo. Porque a dor que você está sentindo agora é nada, absolutamente nada, comparada com a dor de chegar aos 70 anos e olhar para trás e perceber que você desperdiçou a sua vida inteira cuidando de todo mundo menos de você mesma. Porque deixa eu te contar uma coisa que eu vejo todos os dias no meu consultório. Mulheres da sua idade, entre 45 e 60 anos, chegam até mim completamente destruídas, vázias, deprimidas, ansiosas. E sabe o que todas elas têm em comum? Todas elas passaram a vida inteira se doando, se sacrificando, se anulando. E agora que os filhos cresceram, que o marido foi embora ou está emocionalmente ausente, que a carreira estagnou, elas olham no espelho e não reconhecem a mulher que está ali, porque elas se perderam. Elas deixaram de existir como indivíduos para existir apenas em função dos outros. E o pior de tudo é que essas mulheres incríveis, talentosas, maravilhosas, olham para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e me perguntam: doutora, será que ainda dá tempo? Será que eu ainda posso ser feliz? Será que ainda tem jeito para mim? E eu olho para elas e digo: claro que tem jeito. Sempre tem jeito, mas você precisa estar disposta a fazer mudanças radicais. Você precisa estar disposta a decepcionar algumas pessoas. Você precisa estar disposta a ser chamada de egoísta, de insensível, de má. Porque quando uma mulher
finalmente acorda e começa a se colocar em primeiro lugar, todo mundo ao redor entra em pânico porque eles vão perder a escrava emocional que tinham à disposição. Mas sabe o que acontece quando essas mulheres finalmente têm coragem de fazer o que eu estou te ensinando hoje? Elas renascem, elas florescem, elas se tornam versões tão poderosas, tão magnéticas, tão incríveis de si mesmas, que até elas próprias se surpreendem. E os homens? Os homens começam a aparecer, mas não qualquer homem. Homens de verdade. Homens que sabem reconhecer o valor de uma mulher que se valoriza. Homens que querem somar, não subtrair. Homens que querem parceria, não escravidão. Porque vamos combinar uma coisa aqui. Homem nenhum valoriza o que vem fácil. Homem nenhum deseja o que está sempre disponível. Homem nenhum respeita quem não se dá ao respeito, e isso não é culpa deles. É natureza humana, é psicologia básica. Nós valorizamos aquilo que é raro, aquilo que é difícil de conseguir, aquilo que tem valor. Então, se você quer ser valorizada, você precisa ter valor. E para ter valor, você precisa se valorizar primeiro. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a decepcionar. Você precisa aprender a ser egoísta no bom sentido da palavra. E eu sei que isso vai contra tudo que te ensinaram. Eu sei que você foi criada para ser boazinha, para não fazer onda, para não incomodar, para não ser difícil. Mas deixa eu te contar um segredo. As mulheres que você admira, as mulheres que têm a vida que você quer, as mulheres que são felizes, realizadas e desejadas, todas elas aprenderam a ser difíceis. Todas elas aprenderam a ter padrões. Todas elas aprenderam a eliminar da vida delas tudo aquilo que não serve mais. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Mas antes de eu te entregar essas 7 coisas que você precisa eliminar da sua vida, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Isso não é sobre ser má, não é sobre ser cruel, não é sobre se vingar de ninguém, é sobre autocuidado, é sobre saúde mental, é sobre sobrevivência emocional. Por quê, minha querida? Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E se você continuar permitindo que pessoas e situações tóxicas ocupem espaço na sua vida, você vai adoecer. Você vai desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Seu corpo vai começar a gritar aquilo que a sua boca não teve coragem de dizer. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Mulheres maravilhosas que desenvolveram fibromialgia, que desenvolveram problemas cardíacos, que desenvolveram câncer, porque passaram anos e anos engolindo sapo, reprimindo emoções, aceitando o inaceitável. O corpo não mente, minha querida. O corpo cobra e a conta vem alta. Então não é egoísmo você se colocar em primeiro lugar, é necessidade, é urgência, é questão de vida ou morte. E eu não estou exagerando, estou sendo literal. Agora sim, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre essas 7 coisas que você precisa eliminar da sua vida em silêncio, sem avisar, sem dar satisfação. E presta muita atenção, porque cada uma delas pode estar te sabotando neste exato momento, sem você nem perceber. A primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida são as pessoas que só aparecem quando precisam de alguma coisa. Sabe aquela amiga que some por meses e só te procura quando está com problema? Sabe aquele parente que só liga quando quer dinheiro emprestado? Sabe aquele ex que só manda mensagem quando está sozinho e com tesão? Essas pessoas precisam sair da sua vida e precisam sair agora. E olha, eu sei que você vai sentir culpa, eu sei que você vai pensar que está sendo má,
que está abandonando as pessoas, que você deveria ser mais compreensiva. Mas deixa eu te explicar uma coisa do ponto de vista da psicologia. Relacionamentos saudáveis são baseados em reciprocidade. É uma troca, é uma via de mão dupla. Quando você tem um relacionamento onde você só dá e a outra pessoa só recebe, isso não é amizade, não é família, não é amor, isso é parasitismo. É vampirismo emocional. E essas pessoas são extremamente perigosas porque elas são espertas. Elas sabem exatamente como te manipular, elas sabem exatamente quais botões apertar para você se sentir culpada, para você se sentir obrigada a ajudar. Elas usam frases como: eu só posso contar com você, você é a única pessoa que me entende, eu não sei o que seria de mim sem você. E você, coitada, se sente importante, se sente necessária, se sente valorizada, mas não é valorização, é manipulação. Porque se essas pessoas realmente te valorizassem, elas estariam presentes não só nos momentos em que precisam de você, mas também nos momentos em que você precisa delas. Elas te ligariam só para saber como você está. Elas te convidariam para fazer coisas gostosas juntas. Elas celebrariam as suas vitórias. Elas estariam ali nos seus momentos difíceis, mas elas não estão. Elas só aparecem quando querem alguma coisa. E você precisa ter a coragem de cortar essas pessoas da sua vida. E você não precisa ter uma conversa dramática. Você não precisa mandar uma mensagem explicando. Você não precisa dar satisfação. Você simplesmente para de responder. Simplesmente para de estar disponível. Simplesmente desaparece da vida delas da mesma forma que elas desaparecem da sua quando não precisam de nada. E sabe o que vai acontecer? No começo, elas vão insistir, vão mandar mensagens dizendo que estão preocupadas com você, que você está diferente, que você mudou. E você vai sentir aquela pressão, aquela culpa, aquela vontade de voltar atrás, mas resiste, porque isso é só mais uma manipulação. Elas não estão preocupadas com você. Elas estão preocupadas em perder a fonte de suprimento emocional que você representa. E depois de um tempo, elas vão desistir. Vão procurar outra pessoa para sugar. E você vai finalmente respirar aliviada. Vai finalmente ter tempo e energia para investir em relacionamentos de verdade com pessoas que realmente se importam com você. A segunda coisa que você precisa eliminar da sua vida são as desculpas que você dá para o comportamento inadequado dos outros, principalmente dos homens. Porque nós mulheres somos campeãs injustificável. Ele não me ligou porque deve estar muito ocupado. Ele foi grosseiro porque deve estar estressado. Ele esqueceu o meu aniversário porque tem muita coisa na cabeça. Ele não me apresenta para os amigos porque é reservado. Ele não quer compromisso porque ainda está se recuperando do relacionamento anterior. Minha querida, acorda. Essas não são razões. São desculpas. E você está fazendo o trabalho emocional que ele deveria estar fazendo. Você está criando narrativas na sua cabeça para justificar o fato de que ele simplesmente não está tão interessado em você quanto você gostaria que ele estivesse. E eu vou te contar uma verdade que vai doer, mas que você precisa ouvir. Quando um homem realmente quer uma mulher, ele move montanhas. Ele arranja tempo. Ele faz questão. Ele não deixa dúvidas. Ele não é confuso. Ele não desaparece. Ele não te deixa na incerteza. Então, se você está com um homem que te deixa em dúvida, que é inconsistente, que some e aparece, que é carinhoso um dia e frio no outro, que diz uma coisa mas faz outra, você não precisa de mais nenhuma informação. Ele não é o cara certo para você. Ponto final. Acabou. Próximo.
E não me venha com essa história de que você precisa dar tempo, que você precisa ser paciente, que você precisa ajudá-lo a se abrir. Não, você não é terapeuta dele. Você não é mãe dele. Você não é projeto de recuperação emocional. Você é uma mulher incrível que merece um homem que já esteja pronto para te amar do jeito que você merece. E olha, eu sei que tem muita gente por aí dizendo que você precisa ser compreensiva, que homem é assim mesmo, que eles têm dificuldade de se abrir, que você precisa ter paciência, mas isso é papo de quem quer te manter presa em relacionamentos mediocres. Isso é papo de quem quer que você se contente com migalhas. Porque a verdade é que existem homens maduros, emocionalmente disponíveis, que sabem o que querem e que vão atrás. E esses homens não perdem tempo com joguinhos, com enrolação, com falta de definição. Eles veem uma mulher que os interessa e eles agem. Simples assim. Mas esses homens não vão olhar para você se você estiver ocupada demais fazendo malabarismo emocional para manter um relacionamento com alguém que nem está realmente presente. Então, elimina essas desculpas da sua vida. Para de justificar comportamento ruim. Para de aceitar menos do que você merece. E quando você parar de aceitar migalhas, uma coisa mágica vai acontecer. Você vai começar a atrair homens de verdade. Homens que vão te valorizar. Homens que vão te respeitar. Homens que vão te fazer sentir amada, desejada e segura, porque você vai estar irradiando uma energia completamente diferente. Você vai estar irradiando autoestima, alto valor, padrões elevados, e isso é irresistível. A terceira coisa que você precisa eliminar da sua vida é a necessidade de ser querida por todo mundo. Minha querida, você não é nota de R$ 100 para todo mundo gostar de você. E sabe de uma coisa? Isso é maravilhoso. Porque significa que você pode finalmente parar de se contorcer, de se adaptar, de se diminuir para caber nas expectativas dos outros. Eu vejo tantas mulheres no meu consultório que estão completamente esgotadas porque passam a vida inteira tentando agradar todo mundo, tentando ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, a amiga perfeita. E sabe o que acontece? Elas se perdem completamente. Elas não sabem mais quem são, o que gostam, o que querem. Porque passaram tanto tempo sendo o que os outros esperavam delas, que esqueceram de ser elas mesmas. E o mais triste é que mesmo fazendo tudo isso, mesmo se sacrificando, mesmo se anulando, ainda tem gente que não gosta delas. Ainda tem gente que critica. Ainda tem gente que reclama. Porque não importa o quanto você se esforce, sempre vai ter alguém que não vai estar satisfeito. Então, sabe o que você precisa fazer? Você precisa parar de tentar. Você precisa aceitar que algumas pessoas não vão gostar de você. E tá tudo bem. Na verdade, está mais que bem. Está ótimo, porque as pessoas que não gostam de você, geralmente são as pessoas que se sentem ameaçadas pelo seu brilho, pela sua autenticidade, pela sua coragem de ser quem você é. E essas pessoas, minha querida, não merecem nem um segundo do seu tempo. Não merecem nem um pensamento da sua mente. Não merecem absolutamente nada de você. Então, elimina essa necessidade de ser querida por todo mundo, para de se desculpar por existir, para de se diminuir para os outros se sentirem confortáveis, para de abafar o seu brilho para não ofuscar ninguém. Porque quando você faz isso, você está roubando do mundo a oportunidade de conhecer a mulher incrível que você realmente é. E tem outra coisa. Quando você para de tentar agradar todo mundo, você finalmente tem energia para investir nas pessoas que realmente importam, nas pessoas que te amam de verdade, nas pessoas que celebram você, não que te toleram,
nas pessoas que querem te ver brilhar, não que querem te ver apagada. A quarta coisa que você precisa eliminar da sua vida são os ambientes e situações que te diminuem. Sabe aquele almoço de família onde todo mundo te critica? Sabe aquela reunião de amigas onde você sempre se sente inferior? Sabe aquele trabalho onde você é desvalorizada e mal remunerada? Sabe aquele grupo de WhatsApp que só te traz ansiedade e fofoca? Pois é, tudo isso precisa sair da sua vida. E eu sei que você está pensando, mas doutora, como assim eu vou parar de ir no almoço de família? Como assim eu vou sair do grupo? Como assim eu vou largar o emprego? As pessoas vão achar ruim, vão falar mal de mim, vão me julgar. E sabe o que eu te digo? Que se danem com todo respeito, mas que se danem mesmo. Porque a sua saúde mental vale mais do que a opinião de qualquer pessoa. A sua paz vale mais do que qualquer tradição familiar. A sua felicidade vale mais do que qualquer emprego. E olha, eu não estou dizendo que você precisa fazer isso de forma abrupta e dramática. Você pode ir se afastando aos poucos. Pode começar a faltar alguns almoços. Pode silenciar o grupo. Pode começar a procurar outro emprego enquanto ainda está no atual. Mas você precisa começar. Você precisa dar os primeiros passos para sair dessas situações tóxicas. Porque cada vez que você se coloca em um ambiente que te diminui, você está reforçando na sua mente que você não merece coisa melhor. Você está dizendo para o seu subconsciente que está tudo bem ser tratada daquela forma. Você está aceitando que aquele é o seu lugar e não é. Você merece estar em ambientes que te elevam. Você merece estar com pessoas que te inspiram. Você merece trabalhar em lugares que reconhecem o seu valor. Você merece fazer parte de grupos que te fazem sentir bem. E quando você começa a eliminar os ambientes tóxicos da sua vida, uma coisa incrível acontece. Você começa a atrair ambientes saudáveis. Você começa a conhecer pessoas que estão na mesma vibração que você. Você começa a criar uma vida que realmente vale a pena ser vivida. A quinta coisa que você precisa eliminar da sua vida é o hábito de se comparar com outras mulheres. Minha querida, isso é veneno puro. Isso está te destruindo por dentro e você nem percebe. Eu sei que é difícil não se comparar, principalmente nessa era das redes sociais, onde todo mundo só mostra o melhor da vida, onde todo mundo parece mais feliz, mais bonita, mais bem-sucedida, mais amada do que você. Mas deixa eu te contar um segredo. É tudo ilusão, é tudo fachada, é tudo mentira. Aquela mulher que você inveja no Instagram porque ela parece ter o casamento perfeito, ela chora toda noite porque o marido é emocionalmente ausente. Aquela amiga que parece ter a carreira dos sonhos, ela está medicada para ansiedade e não dorme direito há meses. Aquela conhecida que parece ter o corpo perfeito, ela tem uma relação terrível com comida e vive se pesando 5 vezes por dia. Todo mundo está lutando batalhas que você não vê. Todo mundo tem problemas que não aparecem nas fotos. Todo mundo está lidando com inseguranças, medos e frustrações. Então, para de se comparar, para de achar que você é menos que alguém, para de achar que a grama do vizinho é mais verde, porque não é, é só uma ilusão de ótica. E sabe o que acontece quando você para de se comparar com outras mulheres? Você finalmente consegue celebrar as outras mulheres, você finalmente consegue se alegrar com o sucesso delas. Você finalmente consegue criar conexões verdadeiras, baseadas em apoio mútuo, não em competição. Porque a verdade é que não existe competição. Existe espaço para todas nós brilharmos. Existe espaço para todas nós sermos felizes. Existe espaço para todas nós
termos sucesso. O sucesso de outra mulher não diminui em nada as suas possibilidades. Na verdade, o sucesso de outra mulher deveria te inspirar, deveria te mostrar que é possível, deveria te motivar a ir atrás dos seus próprios sonhos. Então, elimina esse hábito tóxico de se comparar, começa a focar na sua própria jornada, começa a celebrar as suas próprias vitórias, por menores que sejam, começa a construir a sua própria vida incrível, em vez de ficar olhando para a vida dos outros. A sexta coisa que você precisa eliminar da sua vida são as memórias e objetos que te prendem ao passado. Aquela caixa com cartas do ex, aquela roupa que você guarda há anos esperando emagrecer, aquele presente de alguém que te machucou, aquelas fotos que só te trazem tristeza, aquele número de telefone que você sabe que não deveria ligar, mas que ainda está salvo no seu celular, tudo isso precisa ir embora. Tudo isso está ocupando espaço físico e emocional na sua vida. Tudo isso está te impedindo de seguir em frente. E eu sei que é difícil se desfazer dessas coisas, eu sei que tem memórias associadas, eu sei que tem significado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essas memórias te fazem bem? Esses objetos te trazem alegria? Essas fotos te inspiram? Ou eles só te trazem nostalgia, tristeza, arrependimento? Se a resposta é a segunda opção, então você precisa se livrar disso. E precisa fazer isso em silêncio, sem drama, sem anunciar para ninguém. Simplesmente joga fora, simplesmente deleta. Simplesmente doa. Simplesmente deixa ir. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai sentir uma leveza imediata. Você vai sentir como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Você vai sentir que finalmente tem espaço para coisas novas entrarem na sua vida. Porque a vida é assim, para entrar o novo, o velho precisa sair. Para você atrair um amor novo, você precisa se desapegar do amor antigo. Para você construir uma vida nova, você precisa soltar a vida antiga. E isso não significa que você vai esquecer. Não significa que aquelas experiências não foram importantes. Significa apenas que você está pronta para seguir em frente. Significa que você está escolhendo o futuro em vez de ficar presa no passado. A sétima e última coisa que você precisa eliminar da sua vida, e essa é a mais importante de todas, é a versão de você mesma que aceita migalhas. Essa versão de você que se contenta com menos. Essa versão de você que tem medo de pedir o que merece. Essa versão de você que se diminui para caber nos espaços apertados que os outros oferecem. Essa versão de você precisa morrer, precisa ser enterrada, precisa ficar no passado, porque ela não te serve mais, porque ela está te impedindo de ser a mulher poderosa, magnética e irresistível que você nasceu para ser. E olha, eu sei que matar essa versão de você mesma é assustador, porque é uma versão que te acompanha há muito tempo. É uma versão que te manteve segura, que te protegeu de rejeição, que te ajudou a sobreviver. Mas chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver de verdade. E para fazer isso, você precisa começar a se tratar com o respeito que você merece. Você precisa começar a estabelecer padrões elevados e não negociar esses padrões por ninguém. Você precisa começar a dizer não sem culpa. Você precisa começar a pedir o que você quer sem se desculpar. Porque, minha querida, você é valiosa. Você é importante. Você é merecedora de tudo de bom que a vida tem para oferecer. E quanto mais rápido você internalizar isso, quanto mais rápido você começar a agir como alguém que sabe o próprio valor, mais rápido a sua vida vai mudar completamente. Agora, eu quero que você pare um momento e respire fundo comigo, porque eu sei que foi muita informação, eu sei que foi intenso, eu sei que mexeu com você. E era exatamente essa a intenção. Porque eu não estou aqui
para te dar tapinha nas costas e dizer que está tudo bem. Eu estou aqui para te dar o empurrão que você precisa para finalmente acordar e tomar as rédeas da sua vida. E olha, eu sei que você pode estar se sentindo sobrecarregada agora, pensando em como vai fazer tudo isso, por onde vai começar. E eu vou te dizer, comece pequeno. Escolha uma dessas 7 coisas e comece por ela. Não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa revolucionar a sua vida inteira amanhã, mas você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo. E sabe qual é a beleza de eliminar essas coisas em silêncio, sem avisar? É que você não precisa lidar com a opinião de ninguém. Você não precisa se justificar. Você não precisa convencer ninguém de que você está fazendo a coisa certa. Você simplesmente faz. E ponto final. Porque a verdade é que as pessoas ao seu redor vão tentar te impedir, vão tentar te convencer de que você está sendo radical, de que você está exagerando, de que você está mudando para pior. E sabe por quê? Porque a sua mudança ameaça o status quo. A sua mudança força as outras pessoas a olharem para as próprias vidas e perceberem o que elas não estão tendo coragem de mudar. Então, não espere incentivo. Não espere que as pessoas vão aplaudir as suas decisões, porque elas não vão, pelo menos não no começo. Mas sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns meses, quando você estiver radiante, confiante, feliz, essas mesmas pessoas vão te perguntar o que você fez, qual é o seu segredo, como você conseguiu mudar tanto. E aí você vai sorrir e dizer: eu simplesmente decidi me colocar em primeiro lugar. Eu simplesmente decidi eliminar tudo que não me servia mais. Eu simplesmente decidi me respeitar. E agora eu vou te contar algumas histórias reais de mulheres que fizeram exatamente isso. Mulheres que tiveram a coragem de eliminar essas 7 coisas das suas vidas e que hoje estão vivendo de uma forma que elas nem imaginavam ser possível. Tem uma paciente minha, vou chamar ela de Mariana, que aos 52 anos estava completamente perdida. Ela tinha acabado de se divorciar depois de 25 anos de casamento. Os filhos já estavam crescidos e morando longe. Ela se sentia invisível, descartável, sem propósito. E sabe o que estava piorando tudo? Ela ainda mantinha contato com o ex-marido, que tinha saído de casa para viver com uma mulher 15 anos mais nova. Ela ainda atendia as ligações dele, ainda dava conselhos, ainda estava emocionalmente disponível para ele. Enquanto isso, ele estava vivendo a vida dele, feliz, sem olhar para trás. Quando ela chegou no meu consultório, ela estava medicada para depressão, tinha engordado 15 quilos, não estava saindo de casa, ela tinha desistido da vida, e eu olhei para ela e disse: Mariana, você precisa fazer uma coisa por mim. Você precisa bloquear o número do seu ex. Você precisa deletar todas as fotos de vocês juntos. Você precisa parar de stalkar a vida dele nas redes sociais. Você precisa matar a versão de você que ainda tem esperança de que ele vai voltar. E ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse: mas doutora, se eu fizer isso, é como se eu estivesse desistindo. É como se eu estivesse aceitando que acabou de verdade. E eu disse: exatamente. Você precisa aceitar que acabou. Porque enquanto você não aceitar, você vai continuar presa. Você vai continuar vivendo no passado. Você vai continuar desperdiçando a sua vida esperando por alguém que não vai voltar e que, sinceramente, nem merece voltar. E ela teve coragem. Ela fez o que eu pedi. E nos primeiros dias, ela me ligava chorando, dizendo que estava horrível, que ela tinha feito a coisa errada, que ela queria voltar atrás. Mas eu segurei a mão dela, metaforicamente falando, e disse: aguenta. Aguenta mais um dia. E depois mais um. E sabe o que aconteceu?
Depois de 2 semanas, ela começou a sentir uma leveza. Começou a perceber que não estava mais checando o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem dele. Começou a perceber que estava dormindo melhor. Começou a perceber que tinha mais energia. E ela começou a fazer outras mudanças. Ela cortou aquelas amigas que só apareciam para falar mal do ex e para fazer ela se sentir coitada. Ela saiu daquele grupo de WhatsApp da família do ex-marido onde ela ainda estava e onde as pessoas fingiam que ainda gostavam dela. Ela doou todas as roupas que não serviam mais e comprou roupas novas, do tamanho que ela estava bonitas, que faziam ela se sentir bem. Ela voltou a fazer aquela aula de dança que ela adorava, mas que tinha parado porque o ex-marido achava bobagem. Ela começou a viajar sozinha, coisa que ela sempre teve medo de fazer. Ela começou a investir na carreira dela, que tinha ficado em segundo plano durante todos aqueles anos. E hoje, 2 anos depois, a Mariana é outra pessoa. Ela está radiante. Ela está confiante. Ela está feliz. E sabe o que aconteceu? Ela conheceu um homem incrível, maduro, bem-sucedido, que a trata como uma rainha, um homem que valoriza ela, que a respeita, que está orgulhoso de estar com ela. E o ex-marido, o ex-marido tentou voltar. Porque é claro que tentou. Porque a vida dele com a namoradinha jovem não era o conto de fadas que ele imaginava. E ele viu as fotos da Mariana nas redes sociais, linda, feliz, viajando, vivendo, e ele percebeu que perdeu. Mas sabe o que a Mariana fez quando ele mandou mensagem dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele? Ela nem respondeu. Ela simplesmente bloqueou, porque ela não é mais a mulher que aceita migalhas. Ela não é mais a mulher que dá segunda chance para quem não merece primeira. Ela evoluiu, ela cresceu, ela se transformou. E essa é só uma história. Eu tenho centenas de histórias assim, mulheres que tiveram coragem de fazer o que eu estou te ensinando hoje e que hoje estão vivendo vidas incríveis. Tem a história da Fernanda, que aos 48 anos pediu demissão de um emprego onde ela era constantemente desvalorizada e onde ganhava menos que os colegas homens que faziam o mesmo trabalho. Todo mundo disse que ela era louca, que ela não ia conseguir outro emprego na idade dela, que ela deveria agradecer por ter aquele emprego. Mas ela teve coragem, ela saiu. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, ela conseguiu um emprego muito melhor, ganhando o dobro, e uma empresa que valoriza a experiência e a competência dela. E hoje ela é gerente e lidera uma equipe e é respeitada e admirada. Tem a história da Cláudia, que aos 55 anos finalmente teve coragem de se afastar da família tóxica que passava a vida inteira criticando ela, diminuindo ela, fazendo ela se sentir inadequada. Ela parou de ir nos almoços de domingo, parou de atender todas as ligações, estabeleceu limites claros. E no começo, a família ficou furiosa. Ligavam dizendo que ela estava sendo egoísta, que ela tinha mudado para pior, que ela estava abandonando a família, mas ela se manteve firme. E sabe o que aconteceu? Depois de alguns meses, as pessoas começaram a respeitar os limites dela. E aqueles que não respeitaram, ela simplesmente cortou completamente. E hoje, a Cláudia tem uma relação saudável com os membros da família que realmente a amam e a respeitam. E com os outros, ela simplesmente não tem mais contato. E ela está em paz. Ela está leve. Ela está feliz. Essas histórias são reais. Essas mulheres existem e elas não tinham nada de especial que você não tenha. Elas não eram mais corajosas, mais fortes, mais capazes. Elas simplesmente decidiram que já chega. Elas simplesmente decidiram que mereciam mais. Elas simplesmente decidiram agir.
e você pode fazer o mesmo. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Você só precisa acessar essa força. Você só precisa ter coragem de dar o primeiro passo. E olha, eu não vou mentir para você. Não vai ser fácil. Vai ter momentos em que você vai querer desistir, vai ter momentos em que você vai sentir culpa, vai ter momentos em que você vai se questionar se está fazendo a coisa certa. Mas eu te garanto uma coisa: se você perseverar, se você se mantiver firme, se você continuar eliminando tudo aquilo que não te serve mais, você vai chegar do outro lado transformada. Você vai chegar do outro lado mais forte, mais confiante, mais feliz do que você jamais imaginou ser possível. Porque a verdade é que você não precisa de mais nada externo para ser feliz. Você não precisa de um homem para te completar. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa de mais dinheiro, de mais beleza, de mais juventude. Você só precisa se livrar de tudo aquilo que está te impedindo de ser quem você realmente é. E quando você fizer isso, quando você eliminar essas 7 coisas da sua vida, você vai descobrir uma mulher incrível que sempre esteve ali só esperando para ser libertada. Uma mulher poderosa, magnética, irresistível. Uma mulher que sabe o próprio valor. Uma mulher que não aceita menos do que merece. Uma mulher que é feliz, realizada e completa. E essa mulher vai atrair coisas incríveis para a vida dela. Vai atrair relacionamentos saudáveis. Vai atrair oportunidades profissionais. Vai atrair amizades verdadeiras. Vai atrair abundância em todas as áreas da vida. Porque a lei da atração é real. Não no sentido místico e superficial que muita gente prega por aí, mas no sentido psicológico e científico. Quando você muda a sua energia, quando você muda a forma como você se vê, quando você muda a forma como você se trata, você automaticamente muda aquilo que você atrai. E olha, eu sei que tem muita gente cética em relação a isso, mas eu vejo isso acontecer todos os dias no meu consultório. Eu vejo mulheres que mudam completamente de vida, simplesmente mudando a forma como elas se relacionam consigo mesmas e com o mundo. Então eu te convido a fazer uma experiência, eu te convido a, pelos próximos 30 dias, eliminar essas 7 coisas da sua vida, eliminar as pessoas que só sugam a sua energia, eliminar as desculpas que você dá para comportamento inadequado. Eliminar a necessidade de ser querida por todo mundo. Eliminar os ambientes que te diminuem. Eliminar o hábito de se comparar. Eliminar as memórias e objetos que te prendem ao passado. E eliminar a versão de você mesma que aceita migalhas. E faz isso em silêncio. Não anuncia. Não pede opinião, não busca aprovação, simplesmente faz. E observa o que acontece. Eu te garanto que em 30 dias você vai estar se sentindo completamente diferente, você vai estar mais leve, mais confiante, mais feliz e as pessoas ao seu redor vão notar, vão te perguntar o que você fez, o que mudou e você vai sorrir. Porque você vai saber que o que mudou foi você. A sua relação com você mesma, a sua forma de se valorizar. E isso, minha querida, é o maior presente que você pode dar para si mesma. Não é um homem novo, não é um corpo novo, não é uma vida nova. É uma nova forma de se relacionar com a vida que você já tem. Porque a verdade é que a vida que você quer já está aqui. Ela só está escondida embaixo de todas essas coisas que você precisa eliminar. Ela só está esperando você ter coragem de fazer espaço para ela. Então faz esse favor para você mesma. Tenha essa coragem. Dá esse presente para você. Porque você merece. Porque você é valiosa. Porque você é importante.
porque a sua felicidade importa. E não deixa ninguém te convencer do contrário. Não deixa ninguém te fazer sentir culpada por se colocar em primeiro lugar. Não deixa ninguém te fazer sentir egoísta por cuidar de você, porque cuidar de você não é egoísmo, é responsabilidade, é maturidade, é amor próprio. E quando você ama você mesma de verdade, quando você se valoriza de verdade, quando você se respeita de verdade, tudo na sua vida muda. Tudo. Os relacionamentos mudam, o trabalho muda, a saúde muda, a disposição muda, a alegria volta, a esperança volta, a vontade de viver volta. E você finalmente entende que você não precisa de ninguém para ser feliz. Você não precisa de validação externa. Você não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente é. E isso é suficiente. Você é suficiente. Então eu quero terminar esse vídeo te fazendo um pedido. Na verdade, não é um pedido, é um desafio. Eu te desafio a, hoje mesmo, escolher uma dessas 7 coisas e começar a eliminá-la da sua vida. Pode ser a mais fácil, pode ser a que você está sentindo mais urgência, não importa. O importante é começar. E depois, eu quero que você venha aqui nos comentários e me conte o que você escolheu. Não precisa dar detalhes se não quiser. Pode ser só, escolhi eliminar a número 3. Ou escolhi eliminar a número 5, mas eu quero que você se comprometa. Porque quando você escreve, quando você declara publicamente, ainda que anonimamente, você cria um compromisso com você mesma que é muito mais difícil de quebrar. E se você ainda não está inscrita neste canal, se inscreve agora. Aperta esse sininho, porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdo assim forte, verdadeiro, transformador, conteúdo que vai te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesma. Conteúdo que vai te ajudar a construir a vida que você merece. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso, com aquela amiga que está passando por um momento difícil, com aquela amiga que está presa em relacionamentos tóxicos, em empregos ruins, em padrões destrutivos, porque às vezes a gente precisa de alguém de fora para nos dar aquele empurrão, aquele despertar, aquela sacudida. E olha, eu sei que esse vídeo foi intenso, eu sei que mexeu com você. Eu sei que talvez você esteja até meio brava comigo agora, porque eu falei verdades que doeram, mas é exatamente por isso que eu faço o que faço. Porque eu me importo, porque eu quero ver você feliz, porque eu sei do potencial incrível que você tem. E eu não vou ficar aqui te dando tapinha nas costas e dizendo que tá tudo bem quando não tá. Eu não vou alimentar suas ilusões, eu não vou te deixar continuar presa em padrões que estão te destruindo, porque isso não seria amor. Isso seria negligência. Então, sim, eu vou continuar sendo essa psiquiatra direta, sem papas na língua, que fala as verdades que ninguém tem coragem de falar. Porque alguém precisa fazer isso. E se eu posso ajudar, nem que seja uma mulher a acordar, a se valorizar, a transformar a sua vida, então tudo vale a pena. E antes de terminar, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de mulheres assistindo esse vídeo agora que estão passando pelas mesmas coisas que você, que estão sentindo as mesmas dores, que estão enfrentando os mesmos desafios, e todas nós estamos juntas nisso. Todas nós estamos nos apoiando, mesmo que virtualmente, todas nós estamos torcendo umas pelas outras. Porque quando uma mulher se liberta, quando uma mulher se empodera, quando uma mulher se valoriza, ela abre caminho para todas as outras mulheres
fazerem o mesmo. Então você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso pelas suas filhas, pelas netas, pelas suas amigas, por todas as mulheres que vêm depois de você. Você está quebrando padrões. Você está mudando narrativas. Você está criando um novo modelo do que significa ser mulher. Um modelo onde não precisamos nos diminuir para sermos amadas, um modelo onde não precisamos aceitar migalhas para não ficarmos sozinhas, um modelo onde não precisamos nos anular para sermos aceitas, um modelo onde podemos ser poderosas, bem-sucedidas, confiantes e ainda assim sermos femininas, amorosas e desejadas, porque essas coisas não são opostas. Você não precisa escolher entre ser forte e ser feminina. Você não precisa escolher entre ter sucesso e ter amor. Você não precisa escolher entre se valorizar e ser desejada. Você pode ter tudo. Você merece ter tudo. E quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você incorporar isso, mais rápido a sua vida vai mudar completamente. Então respira fundo comigo mais uma vez. Coloca a mão no coração e repete comigo em voz alta, se você puder: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser respeitada. Eu mereço ter tudo de bom que a vida tem para oferecer. E eu vou eliminar tudo aquilo que está me impedindo de ter isso. Repete isso todos os dias. De manhã, quando você acordar. À noite, antes de dormir. Sempre que você sentir que está fraquejando, que está querendo voltar aos velhos padrões. Repete até isso se tornar parte de quem você é. Porque palavras têm poder, afirmações têm poder. E quanto mais você repete algo, mais o seu cérebro acredita nisso, mais isso se torna a sua realidade. E olha, eu sei que tem gente que acha isso bobagem, que acha que é papo de autoajuda barato. Mas como psiquiatra, como cientista, eu te digo, isso funciona. Existe toda uma neurociência por trás disso. Existe toda uma psicologia que comprova a eficácia das afirmações positivas. Então não subestima o poder das suas palavras. Não subestima o poder dos seus pensamentos, porque eles estão criando a sua realidade a cada segundo. E já que estamos falando de neurociência, deixa eu te explicar uma coisa importante sobre o cérebro. O cérebro não diferencia entre realidade e imaginação. Quando você imagina algo vividamente, quando você visualiza algo com detalhes, o seu cérebro processa isso como se fosse real. Então, sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você imagine com o máximo de detalhes possível como vai ser a sua vida depois que você eliminar essas 7 coisas. Como você vai se sentir, como você vai se comportar, como as pessoas vão reagir a você, como você vai se ver no espelho. Imagina você acordando de manhã, se sentindo leve, feliz, em paz. Imagina você se arrumando com carinho, escolhendo roupas que te fazem sentir bonita e confiante. Imagina você saindo de casa com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto, irradiando uma energia incrível. Imagina você no trabalho sendo respeitada, sendo valorizada, sendo reconhecida. Imagina você com as suas amigas verdadeiras, rindo, se divertindo, se apoiando mutuamente. Imagina você em um relacionamento saudável, com um homem que te valoriza, que te respeita, que te ama do jeito que você merece. Imagina tudo isso com o máximo de detalhes possível. E sente como você se sente nessa visualização. Sente a alegria, sente a confiança, sente a paz, sente o amor. E agora entende que essa não é uma fantasia. Essa é a sua realidade futura. Essa é a vida que te espera do outro lado dessas mudanças que você precisa fazer. Então vale a pena, não vale?
Vale a pena passar pelo desconforto temporário de eliminar essas 7 coisas para chegar nessa vida incrível que te espera. E eu te prometo uma coisa: o desconforto é temporário. A dor de fazer essas mudanças é temporária, mas a felicidade que você vai conquistar é permanente. A transformação que você vai alcançar é permanente. A mulher incrível que você vai se tornar é permanente. Então escolhe entre a dor temporária da mudança ou a dor permanente de continuar na mesma. Escolhe entre o desconforto de crescer ou o desconforto de ficar estagnada. Escolhe entre a vida que você quer ou a vida que você está aceitando. E eu já sei qual é a sua escolha. Eu sei que você não teria assistido esse vídeo até aqui se você não estivesse pronta para mudar. Eu sei que algo dentro de você já acordou. Eu sei que você já tomou a decisão, mesmo que ainda não tenha consciência disso. Então agora é só agir, é só dar o primeiro passo. É só começar e lembra, em silêncio, sem avisar, sem pedir permissão, sem dar satisfação, porque a sua vida é sua, as suas escolhas são suas, a sua felicidade é sua responsabilidade. Então, assume essa responsabilidade, assume o controle, assume o poder, que sempre foi seu, mas que você entregou para os outros. Porque, minha querida, você é incrível, você é poderosa, você é capaz de coisas que você nem imagina. E está na hora de você mostrar isso para o mundo. Está na hora de você brilhar. Está na hora de você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E eu vou estar aqui toda semana te lembrando disso, te incentivando, te apoiando, te dando as ferramentas que você precisa para continuar evoluindo, para continuar crescendo, para continuar se transformando, porque esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Ajudar mulheres como você a se libertarem, a se empoderarem, a se tornarem as melhores versões de si mesmas. Então, conta comigo. E conta com todas as outras mulheres que estão aqui nessa comunidade, porque juntas somos mais fortes, juntas somos imbatíveis, juntas podemos mudar não só as nossas vidas, mas o mundo. E agora eu vou te deixar para você começar a sua jornada de transformação, para você começar a eliminar essas 7 coisas da sua vida, para você começar a construir a vida que você merece. Mas antes de, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta aqui embaixo me contando qual das 7 coisas você vai eliminar primeiro. E compartilha esse vídeo com outras mulheres que precisam ouvir isso. E lembra, você não está sozinha. Eu estou aqui com você. Todas nós estamos aqui com você. E você é capaz. Você é forte. Você é incrível. Agora vai lá e mostra para o mundo quem você realmente é. Vai lá e conquista tudo aquilo que você merece. Vai lá e seja feliz. Um beijo enorme no seu coração. E até o próximo vídeo.